Bem-vindo ao nosso novo projeto, o podcast que ainda não tem nome. Esse é o marco zero desse podcast. E é um lugar onde a gente vai compartilhar toda a nossa vida como empresários, como marido e mulher, como sócios, como pais. Então, foi uma forma de eu tirar meu excelentíssimo marido do bastidor para vocês conhecerem essa mente por trás de todas as estratégias. Então, aqui a gente vai trocar muito, não é, amor? Vamos trocar bastante. Então, Paulo Gomide, meu excelentíssimo marido, sócio e tudo mais nessa vida. Sejam bem-vindos a esse episódio aqui zero. A gente ainda não tem nome, isso ainda vai acontecer ao longo da trajetória. Espero que para o próximo a gente já tenha nome, mas a gente precisava tirar esse projeto do papel. E eu queria trazer ela para um bate-papo aqui, para vocês conhecerem um pouco mais da Jaque, num assunto mais aprofundado aqui que a gente vai trazer, contando um pouco da sua história, da sua trajetória. Eu quero te fazer algumas perguntas que você ainda não sabe, você não tá sabendo de nada que vai acontecer. Eu posso contar um back-off, assim? Pode contar. Posso. A gente tava vindo pra cá, aí ele falou bem assim, printa aqui, manda lá pra equipe que eu pedi uma coisa pra eles, mas você não pode ler. Aí eu falei, mas como assim? Eu não posso ler? Não, você não pode ler. Aí o que ele fez? Ele parou pra ele printar pra eu não ler. Se você visse esse tipo de pergunta, você já ia ficar condicionado à resposta, né? Então, a ideia aqui é ser bem espontâneo mesmo. E isso é a nossa vida, tá, gente? Porque eu e Paulo, a gente cria as coisas não são super, né, amor? Acho que muita gente pensa em criar as coisas e tem que fazer o maior planejamento. A gente não, a gente tirou do papel ontem, está 2 anos para tirar esse podcast, que é mais um produto que ele me fez tirar do papel. Quem sabe aqui sabe que é a formação. Quem já me conhece sabe que a formação estrategista ele fez eu tirar do papel. E ontem ele falou assim, seguinte, a gente vai gravar um podcast amanhã. Eu falei, oi? Ele amanhã. É isso. E a gente vai falar sobre o que hoje aqui? Então, conforme você me brifou, sem eu saber nada que vai ser falado praticamente, mas você falou que a gente ia falar um pouco sobre a história, né? Sobre o começo de tudo e acho que também algumas questões aí de empreender dentro da consultoria de imagem. Uhum. E acho que você também pode somar muito aí nesse episódio. Já vamos começar com esse assunto da consultoria de imagem hoje. Fala, explica para quem não te conhece também hoje, quem é a Jaque Molonha? Já começa assim com essa pergunta? Essa pergunta é direta. Pá! Tipo, essa pergunta aí a gente fica na terapia 10 anos tentando descobrir. É isso. Mas eu quero de bate-pronto. Quem é a Jaque Molonha? Então, Jaque Molonha é mãe, é uma pessoa que sempre buscou o melhor, assim, pra minha vida. A partir do que eu vivi com os meus pais, eu falei, cara, eu sei o que eu quero, o que eu não quero. E dos meus pais, com a minha vida, com o trabalho, CLT e tudo mais, eu sabia que eu queria ter liberdade de empreender, de poder... Acho que o principal foi poder ir na apresentação da escola dos meus filhos e poder, eu achava linda a pessoa, num dia de semana, poder ir ao shopping, fazer alguma coisa por ela. Então, eu queria ter essa liberdade, que vem, né, de história mesmo. Minha mãe trabalhava de domingo a domingo, tinha um domingo no mês de folga, e isso acho que é algo que me marcou demais, porque era o sonho dela poder fazer isso de vez em quando comigo, e eu sei que era uma dor dela não ter essa liberdade. Você tá falando então de liberdade geográfica, foi algo que te norteou? Liberdade geográfica e o trabalho. No começo da minha carreira, qual era o meu sonho? Sempre foi. Que pareceu muito difícil, hoje é tão simples, que era, eu quero poder trabalhar e viajar ao mesmo tempo. Que eram as duas coisas que eu era apaixonada. E eu não conseguia viajar muito porque eu não tinha muito dinheiro. E se eu fosse viajar, eu ia ter que trabalhar muito e ter alguns diazinhos ali para viajar. Não podia escolher a data que eu iria viajar. Então, acho que eu falo da liberdade, né? Que a liberdade, na verdade, ela... a escolha, na verdade, que é você ter uma liberdade para fazer o seu negócio, para fazer o seu dinheiro e fazer o que você ama. Então, meu sonho era viajar e trabalhar ao mesmo tempo. E falando especificamente agora de trabalho dentro do mercado da moda, que hoje você está inserido, você é empresário, empreende dentro desse mercado da moda, me fala quem é a Jaque dentro do... Por que você escolheu... Por que você foi pelo caminho da moda? Você foi empreender nesse nicho da consultoria de imagem dentro da moda? Então,
Eu não sabia, na verdade, que era consultoria de imagem quando eu comecei a fazer isso. Então, eu fui modelo nos meus 17 anos, mais ou menos. Dos 13 aos 17 eu fui modelo. E aí, o que que eu pensava? Eu não curtia aquela coisa de passarela, de frente das câmeras. Não era algo que era uma coisa que me dava prazer, assim. Era muito mais sonho da minha mãe do que meu. Porque minha mãe tem 1,60 m, mãe, se eu falei errado, me perdoe. Mas a filha dela alta, o sonho dela era ser alta. Então ela falava, nossa, você na passarela, ela comprava salto 10, 15, pra mim eu não sabia nem andar, eu colocava aquilo, não gostava. Só que aí eu acabei indo pra área administrativa, né? Aquela faculdade, na época, lá em 2003, que o que você não sabia fazer... o que você vai fazer? Não sei. Faz administração, pronto. Era a resposta. Foi o que eu fiz. Mas atuei na área financeira e não me encontrei. Aí o que aconteceu? Quando eu fui mãe, que eu fui mãe muito cedo, com 22 anos, eu comecei a buscar algo que eu gostasse de fazer. E aí eu seguia muita revista. Seguia não, né? Que na época não tinha esse negócio de seguir, mas assim, eu lia muita revista, eu buscava muito isso. Então, muito assunto sobre moda, eu gostava disso. Então, as amigas da minha mãe, Jaquinha, eu vou fazer não sei o quê, você vai comigo no shopping comprar roupa? Então, eu gostava, era uma coisa que me dava prazer fazer. E aí eu fui buscar no Google, eu coloquei como trabalhar com moda de forma útil. E eu coloquei de forma útil porque o que eu queria traduzir é como que eu trabalho pra gente, do dia a dia, sem pensar em atriz, em modelo, em coisas mais de câmera, de TV, que era o que a gente mais pensava na moda, né? Essa coisa mais glamourosa de revista. E eu falava, gente, a gente se veste bem todo dia, a gente tem uma oportunidade nova todos os dias, e as pessoas tratam muito melhor quem está bem vestido. Isso é fato. Então, eu pensei... por que não? E quando eu coloquei isso no Google, apareceu consultoria de imagem. E aí foi quando iniciou meus estudos com a consultoria. Então você começou por causa do Google? Por causa do Google. Google é uma boa ferramenta. Já tinha a sua trajetória ali, esse bicho da moda já tinha te mordido ali, né? Mas já. Foi algo que você foi buscando e você clareou quando você buscou ali no Google, isso fez sentido pra você. Você falou, cara, isso aqui pode ser uma profissão. É que na verdade eu já tinha essa paixão. Eu gostava. E engraçado que ao mesmo tempo que eu gostava, eu não entendia super, assim. Eu não achava que era algo... eu tinha até um pouquinho de vergonha, às vezes, porque eu não conhecia muita marca de luxo, não tinha essa vivência. Então, tinha muito conhecimento que eu não tinha da moda, que as pessoas, né? Porque a marca tal, porque o perfume tal, porque... Então, eu muitas vezes até me sentia muito pequena atuando comigo como se eu não pudesse, porque primeiro porque eu não podia comprar, né, o que falava, segundo porque eu não conhecia, e só que eu fui tateando o que eu vivia. Então, como eu comecei a buscar trabalhar minha imagem pessoal, de me vestir bem, de pensar em cores, e eu ia em lojas de departamento, encontrava, então eu sempre fui buscando me vestir bem com a condição que eu tinha, e isso foi trazendo consciência para as pessoas, nossa, isso é para mim também. Porque eu recebia no começo, faz mais de 10 anos, né, que eu já atuo. Então, no começo as pessoas falam, mas isso daí é pra artista, isso daí é pra atriz, é pra cantores, não é pra uma pessoa real. E, na verdade, isso é pra quem quer ter novas oportunidades, pra quem quer crescer na sua carreira, pra quem quer vender mais seu produto, seu serviço, enfim. Isso você tá falando, isso é consultoria de imagem? Isso é consultoria de imagem, tá. Sim. Você trabalhar... Tô explicando para quem tá do outro lado, talvez não tenha clareza do que isso... Até me veio uma pergunta aqui para te fazer. Se você fosse fazer uma comparação entre a consultoria de imagem e a moda, como é que você explicaria essas duas coisas? Qual a diferença entre consultoria de imagem e moda? Eu entendo que a consultoria de imagem está dentro do mercado da moda, mas explica pro pessoal que está assistindo a gente. É que moda é... Uma faculdade de moda, por exemplo, você vai estudar para você entender sobre costura, corte, caimento. Você produz aquela roupa, você estuda sobre comportamento, que né, traz um pouquinho, a consultoria de imagem também estuda isso, mas ali você está produzindo uma coleção, tem várias vertentes, né, design de moda, estilista, costureira, então a gente tem várias vertentes dentro da moda. A moda é a produção, é você ter uma coleção, você
criar algo, né? A consultoria de imagem não é sobre criar a roupa, é sobre pegar tudo que a gente tem pronto e como que isso vai representar você. Então, a consultoria de imagem, ela trabalha a partir da moda, ela usa a moda como ferramenta dentro do seu trabalho. Então, eu vou pensar em você, Paulo Gomide, aí eu vou entender o que você faz. Você é empresário, você é uma pessoa mais do bastidor, aí você está com o objetivo de trazer mais as suas ideias, você está querendo que as pessoas conheçam tudo o que você faz, para que você possa ajudar pessoas que provavelmente trilharam o que você estão trilhando o que você já trilhou. Então eu vou pensar como que a roupa pode te ajudar nisso. A uma pessoa chegar para você, olhar e falar, nossa, poxa, eu tenho que aprender com esse cara. Ele tem uma percepção sobre você. Ele não tá entendendo, nossa, o Paulo, olha a roupa que ele usa, olha não sei o quê, olha a blusa, olha o corte. Não, mas aquilo que você tá se propondo a apresentar, o formato do seu cabelo, da sua barba, da sua roupa, gera essa percepção para quem tá assistindo isso, conecta ou não. Entendeu? Então, muitas pessoas, como eu falo, tem muitas pessoas que são muito boas naquilo que fazem, mas a forma que ela se apresenta está totalmente contrária ao que ela é. Então, ele é uma pessoa que às vezes não é tão boa, mas se apresenta de uma forma muito intencional, ela parece ser muito melhor que o outro. E pode não ser, na realidade. Então, a consultoria de imagem, ela tem um poder de te posicionar muito, muito forte. E eu falo o seguinte, quando a gente fala de consultoria de imagem pessoal, de estratégia de imagem, ela abre portas para você. É o principal mecanismo de abrir portas. Mas não é o que mantém a porta aberta. Porque se você se apresenta de uma forma que você não tem, né? Você não tem esse conteúdo, você não tem a capacidade de entregar o que você falou, em algum momento isso vai por água abaixo. Só a imagem não sustenta, né? Só a imagem não sustenta. Mas se a sua imagem não está à altura do seu conteúdo, como que as pessoas vão saber toda a capacidade que você tem? Então, é lógico que tem muita gente que consegue, mas quanto tempo antes ela conseguiria? Quantas oportunidades ela não conseguiu por as pessoas não enxergarem isso nela? Então, o que ficou na mesa, né? Então, a imagem pessoal tem ela mudou a minha vida, né? A minha forma de... Eu comecei a trabalhar com isso porque eu passei por essa mudança. De me enxergar com 22 anos mãe, e depois eu fiquei perdida. Você fica perdida, nova, né? Uma idade que a galera sai muito e eu mãe com aquela responsabilidade. Então eu me encontrei a partir da consultoria de imagem. E na sua... Quando você começou a atuar... Só vou fazer um pause aqui, tá, gente? Porque assim, é um podcast pra gente conversar, mas ele só me pergunta. Tô me sentindo aqui entrevistada, então... Não, mas você tá sendo entrevistada. Entendi. Tá vendo? Tá vendo? E eu querendo trazer ele do bastidor. Então, eu vou fazer uma pergunta agora. Depois você faz pra mim. Qual que é a sua percepção sobre... Porque quando eu conheci você, quando a gente se conheceu, foi lá em 2018, né? Em 31 de agosto de 2018. Olá, mulher de datas. Eu sou mulher de datas. Ele não, tá? Só pra avisar vocês. Quando a gente se conheceu... eu acho que você não tinha muito essa visão da consultoria de imagem. Até porque, tá, gente, deu um upgrade aqui, tá? Mas você sempre gostou muito de se vestir bem, sempre gostou muito, assim, teve um perfil de gostar de coisas... Mínimo do cuidado, né? Do cuidado, mínimo do cuidado, não me vestia de qualquer jeito, mas também não tinha noção técnica. Mas acho que nenhuma, não só do vestir, acho que você pensava em tudo. Você sempre gostou de um bom lençol, Você sempre teve esse... Eu acho que é bom, né? Eu acho que é bom. Tanto é que eu te escolhi, né? Vocês aguentam isso? Eu que aceitei, meu bem. Eu que aceitei, tá? Mas me fala uma coisa, qual que foi a sua percepção sobre a consultoria de imagem, assim? Porque sabe o que eu acho? Tudo bem que a maior parte, hoje a gente tem muitos homens que são consultores de imagem, mas a maior parte ainda é feminina. Mas uma pessoa que tá olhando para isso, ela às vezes tem uma visão um pouco... Não sabe muito bem o que é. Então, como que foi para você entender o que era e o que você percebe hoje da consultoria? É difícil lembrar, assim. Eu não tinha clareza do que era a consultoria. Eu entendi o propósito final, assim, da consultoria, que era conseguir alavancar pessoas ou melhorar a forma como a própria pessoa passaria a se ver e como ela seria percebida no mundo. Mas eu não tinha real noção do impacto que isso poderia gerar, né? O quanto que... Porque a gente...
eu acreditava que era algo, tudo bem, vai se vestir de uma forma, vai aprender a se vestir melhor, tudo bem, mas o quanto que isso geraria de impacto, de fato, para a vida da pessoa, sobretudo no mercado hoje que você atua, né, que a escola atua, que é voltado mais para o público feminino, né, para formação de profissionais nessa área, mas eu não tinha muita noção do que era, de fato, só fui quando eu passei a lidar com isso, depois que a gente se conheceu, lidar com isso no dia a dia, e a gente depois vindo a empreender, a gente vai falar sobre isso aqui, mas eu acho que a clareza maior foi começar a cair a ficha do quanto que isso era potente a partir do momento que as mulheres, né, porque era o público que eu estava enxergando, que estava executando isso, e as suas clientes, né, quando você atuava, antes de vir a formar, né, antes de você vir a formar profissionais, você atua e já atua há mais de 10 anos na área, e eu comecei a ver isso, o impacto a partir do olhar de quem estava sendo impactado. Eu falei, opa, tem alguma coisa interessante aqui. E eu acho que o principal foi começar era uma coisa que eu já entendia, mas eu não conseguia ver na prática, que era entender a consultoria de imagem como algo que saía assim, do espectro do imaginário das pessoas que acreditavam que era algo que poderia ser algo fútil, e eu comecei a ver isso na prática pelas clientes. Cara, isso aqui é transformador. Então, a gente precisa passar essa mensagem pro mundo, precisa potencializar essa mensagem do quanto uma consultoria de imagem ela é potente, e tirar essa percepção que eu via no mercado, isso, uma percepção naquela época, isso em 2018, as pessoas falando, muita gente ainda acreditando que a consultoria de imagem era algo fútil, né? Ou algo que estava distante da realidade delas, ou que era só para artistas, como se não fosse do dia a dia, né? Como se não pudesse impactar no dia a dia delas como pessoas, como dona de casa, como empresária, como CLT, enfim, em qualquer ambiente que a pessoa... Mulheres e homens, né? Mulheres e homens. Eu falo especificamente de mulheres, que foi o primeiro, foi a partir delas que eu comecei a ter essa percepção, porque você atendia ali o público feminino. E hoje, né, com um boom que teve lá em 2020, tudo da pandemia, muita gente colocou muitos milhões da conta por fazer um bom posicionamento de imagem. Então, é só a gente ter essa percepção. Quando alguém muda ou quando alguém está precisando dar uma aumentada aí nos seus ganhos, né? A primeira coisa é a forma que ela se apresenta, a forma que ela fala, o comportamento, né? Os gestos que ela tem. Então, isso começa... O que acontece com isso? As pessoas começam a perceber e automaticamente você gera uma percepção de valor para o outro sobre o que você tá fazendo. E aquilo encanta. O belo encanta. Quando a gente fala do belo, o belo encanta. É gostoso a gente ver um prato bonito. Às vezes o prato tá ruim, tá sem gosto. Mas o bonito dá vontade de você. Já foi atraído, né? Já foi atraído, É gostoso ver uma mesa de café da manhã bonita. É gostoso você acordar e alguém... né, você vai encontrar alguém, até tem um livro da Constância Pascolato que ela fala que você se arrumar para o outro é uma questão de educação. Porque se você tem uma reunião, tem algo que você vai encontrar alguém, você para um tempo para você se arrumar, é porque qual que é a moeda mais cara que a gente tem? É o tempo. Então você parou naquele momento, se dedicou para poder encontrar alguém. Então é uma forma de respeito também. E aí entra um ponto que é um ponto até que não se vende muito, mas é um ponto que mais fortalece as pessoas, que é a forma como nós nos vemos. Então, a consultoria de imagem tem esse impacto fortíssimo. Então, a primeira pessoa que você vê no dia, né, pode... se eu virar pro lado, eu vejo você, né, meu amor? Acho que eu não sou a primeira que eu vejo, eu não me vejo a primeira. Mas a hora que você acorda, que você vai no banheiro, então desde o pijama que você usa, a forma que você cuida de você, porque você olha uma camiseta, aquela coisa largada, agora você tá com um pijama gostoso, confortável, a gente gosta, mas bonito, bem cuidado, você se olha de outra maneira. Então, a forma como nós nos vemos
impacta a nossa produtividade, impacta a forma como a gente trata o outro, impacta a forma como a gente se trata, impacta a confiança que a gente tem para alguma situação. Então, se eu vou para uma reunião para uma pessoa que eu admiro muito, que eu vou ter uma oportunidade, a forma que eu me visto, se eu não me sinto bem vestida, impacta a forma que eu vou me desempenhar naquele lugar. E o bem vestido não é sobre o outro, né? É sobre a sua autenticidade, a sua essência estar de alguma forma representada no vestir, mas para o outro tem também a intencionalidade, a forma que você se veste com intenção para que o outro perceba algo que você deseja que ele perceba. Então, a mistura dentro da consultoria de imagem são as duas bases que a gente sempre tem que trabalhar em um atendimento, que é a essência de uma cliente e o objetivo que ela tem. Então, a essência a gente jamais pode tirar, porque se eu tiro a individualidade. Se eu só coloco a intenção, eu tiro a individualidade. Quando você começou nesse mercado, quando você começou a trabalhar com isso, atendendo ali clientes e tudo mais, o que você tinha clareza de onde você queria chegar? Você queria trabalhar com isso, atender clientes, transformar clientes? Você tinha clareza mínima ali do caminho que você queria trilhar? Você tinha um objetivo futuro? Então, eu posso contar uma coisa? Eu nunca contei isso, nem você sabe. É que você me perguntou quando eu comecei. Difícil não saber. Isso você não sabe. Acho que eu nunca contei. Será que eu conto isso agora? Conta, vai. No máximo a gente corta. Quando eu fui iniciar a consultoria, que eu comecei a estudar, tem uma coisa que se repetiu. Quando eu fui fazer faculdade, uma semana antes, eu já estava fazendo estágio, sem nem ter começado a faculdade. Quando eu fui atuar na consultoria de imagem, eu nunca tive medo de me arriscar, entendeu? Eu falei, as pessoas gostam do que eu faço, vou repetir o que eu faço. O que eu fiz? Uma semana antes de começar, uma semana não, foi um pouquinho mais, 15 dias antes, mais ou menos, de começar o curso que eu ia fazer, chegou uma mulher e falou, porque o que acontece? Eu ia começar na consultoria a fazer o curso. 15 dias antes eu já tava falando o que eu fazia, só que no Instagram na época não tinha vídeo, então eu colocava foto. Colocava foto do que eu fazia. E aí, hashtag, aquela coisa toda que a gente fazia na época, funcionava era foto e hashtag. E aí, veio uma pessoa, me procurou e falou assim, eu vi que você faz isso, eu queria muito montar uns looks, tal, você monta pra mim? Eu monto? Tinha técnica, não tinha nada. Fui com a cara e a coragem. Fui com a cara e a coragem. Aí eu coloquei, como se eu tivesse informação, mas eu já estava matriculada, então pra mim eu já estava em informação. Não foi o melhor atendimento? É claro que não. Mas assim, a mulher até me deu um golpe, na verdade. Eu fui lá, ela contratou 2 vezes, eu fui 2 vezes, ela pagou uma só. Aí, aprendizados, né? Começou bem, né? Comecei bem. Tudo bem, aí passou, tá bom. Mas aprendizado, por isso que eu falo hoje, não começa um atendimento sem cobrar 100%. Não começa. Mas enfim, aí o que aconteceu? Eu fiz isso porque eu sou muito da ação. Até esqueci o intuito da pergunta que você falou lá, porque eu tava lembrando da história. Mas, lembrei. Quando eu fiz isso, eu percebi que eu queria... Falei, cara, eu quero fazer... Tudo que eu sempre coloquei a mão, eu quis fazer dar certo. Eu nunca fiz nada sem querer que aquilo desse certo. Fazer pra desistir, não. Eu persistia até dar certo. Aí, depois que deu certo, se eu enjoasse, eu desistia pra fazer outra coisa. Mas é como se eu nunca tivesse admitido não dar certo o que eu tava fazendo. Entendeu? Uhum. E aí eu comecei a consultoria e a minha visão sempre foi atender clientes, porque naquela época eu não pensava em ter curso, não pensava nisso. Então, atender clientes, mas atender de uma forma que eu pudesse viajar. O que era o viajar? Era atender presencial em outro lugar, porque não tinha atendimento online na época, ninguém falava disso de consultoria de imagem. Então, eu atendi em Brasília, eu atendi em São Paulo, eu atendi em Belo Horizonte, eu atendi... Na época, eu morava no Rio, mas eu sou de Curitiba, então eu atendi em Curitiba. Então, a minha concepção era sempre ter outras clientes para que eu pudesse viajar, que era o que eu queria, conhecer mais lugares e atender nesses lugares. Então, toda viagem que eu ia fazer, que eu queria fazer para algum lugar, eu abria agenda para lá. Eu buscava pessoas no Facebook, eu ia atrás. E em 2017, que eu viajei muito, eu fiz tudo sozinha. Eu criava uma turma para algum lugar que eu começava eu via as pessoas me seguindo e eu via de onde que elas eram. Aí eu começava a criar turmas para esses lugares, mandar mensagem. Em Brasília eu não conheço ninguém.
Eu fechei uma turma com 10 pessoas em Brasília. E ainda o atendimento particular. E fui sozinho. Comprei minha passagem de Brasília pelo telefone, né? Internet na época. Achei um espaço lá, montei o workshop, fui com a cara e com a coragem sem conhecer ninguém. Então, a minha visão sempre foi essa. Ter um negócio que eu pudesse viajar e atender. Só que lá era um pouco limitada porque eu achei que eu só podia atender presencial. Em 2018 foi o meu primeiro curso online. Foi antes de te conhecer, que não foi curso, na verdade. O que eu fiz? Lançou IGTV. Aí, não, foi quando eu te conheci que eu fiz os vídeos na casa da Glorinha. Acho que foi. Aí lançou o IGTV, o que eu fiz? Eu falei que eu ia dar um curso de estilo. Eram 7 vídeos. O que eu fazia nos 7 vídeos? Eu explicava um em cada estilo e aí ela identificava o que era pra ela e o que não era. Era isso. Eu fiz 7 vídeos no IGTV, gravei e coloquei. Tinha uns 5 minutos, 6, 7 minutos. Era fechado, né? Era fechado. Existe ainda, gente, esse perfil. Cursos da Jaque. Eu perdi a senha, não consigo recuperar. Não vai nem mandar. Não consigo recuperar. Aí o que eu fazia? As pessoas entravam, assistiam, eu deixava um prazo e tirava as pessoas depois daquele prazo. Eu vendia R$297. A primeira turma que eu fiz. Assim, falando que eu ia fazer isso, quem quisesse comprar tinha que pagar o Pix à vista. Cara, eu fiz a primeira turma 12 pessoas. Eu falei, meu Deus. E eu nem entendia de marketing digital, nem via. Eu sei que já existia desde 2013, 2014 no Brasil, mas eu nem sabia sobre isso, não entendia. Fiz no feeling mesmo. Então, até você me perguntou onde que você via, né? Acho que era essa pergunta. Sim, você se imaginava. Se imaginava. Você tinha alguma visão, assim, então, do que você queria a no minha futuro. imaginação sempre foi essa, trabalhar e viajar, mas não era só trabalhar para ganhar dinheiro para viajar, não, era poder trabalhar e de onde eu estivesse no mundo, era poder viajar e de onde eu estivesse poder trabalhar também, porque é uma paixão que eu tenho, né? Então eu pensava, poxa, imagina, eu vou ganhar dinheiro com a minha profissão, vou viajar com os meus filhos, aí eu vou ter que ficar limitada a viajar uma data específica, ou vou viajar para conhecer... Vou ficar limitada, então eu queria poder ter essa liberdade de poder trabalhar onde eu estivesse. Essa foi uma temática interessante porque esse assunto surgiu quando a gente se conheceu lá, esse assunto de poder não ficar preso a nenhum lugar, né? Eu lembro disso muito claramente porque bateu exatamente com o meu propósito. Isso foi algo além, né? Que eu acho que aproximou. Você não vai contar que você não quis que você ia mudar pra Europa e desistiu por causa de mim? Você não conta, eu né? Esquecido Fala que me escolheu, mas não conta que foi viajar. Não, mas eu te escolhi, isso comprova, na verdade, o que eu falei. Eu escolhi ficar, escolhi permanecer. Já estava com passagem comprada. Ele desistiu, gente. Ia pra Europa, morar lá, ficar... Desistiu pra ter a melhor vida, lógico, né? Mas, então, nessa tua trajetória, ali já como consultora, você citou um pouco dela aí. O que você... É porque essa mulher é modesta aqui, porque ela é uma grande empresária do setor da moda, da consultoria de imagem. Hoje é uma referência, né? Você é uma referência hoje. A escola, né? Nós somos, enquanto escola, referência hoje na formação de profissionais de consultoria de imagem. De consultoria de cores. De consultoria de cores, de imagem. E você, o que fez ali ao longo da tua trajetória ali, do atendimento? O que você... Hoje você tem a sua própria metodologia, né? Que você desenvolveu o curso de formação, e hoje a gente tem um programa acima, né? Que é o programa que acompanha consultores no programa de aceleração voltado para consultoras de imagem. Mas falando da metodologia ali, especificamente da parte da consultoria de imagem, como é que você foi percebendo que tinha algo diferente ali naquilo que você fazia, que isso foi propiciando o teu sucesso ali na... Interessante você fazer isso, porque assim, você sabe que tem a estratégia de imagem hoje, né? E muitas... O que aconteceu? Lembra quando a gente criou o primeiro curso? Que foi... O nome do curso, gente, era Vestidas para o Sucesso. Foi o primeiro curso online, curso mesmo, de ter aulas, material, ter acompanhamento. Hã? É o VPS. Era o VPS, Vestidos para o Sucesso. E esse nome sempre me incomodou. Lembra que eu falava, Vestidos para o Sucesso, Vestidos para o Sucesso. Aí eu ficava pensando, pô, sucesso é o quê, né? É o quê para quem? O seu sucesso pode ser diferente do meu. Então, eu achava mais que repelia pessoas que atraía. E aí a gente começou eu queria reformular o nome desse curso. E aí o que acontece? Todos esses anos atendendo, eu pensei o seguinte,
Ó, se tem uma forma que as minhas clientes me dão retorno, elas gostam da forma que eu atendo, eu tenho alguma coisa aí no meu atendimento que não é comum. E aí eu comecei a mapear todo o meu atendimento, tudo que eu fazia. E aí eu fui percebendo que eu envolvia as clientes em muitos processos, só que elas tinham toda a clareza do que eu entregava, toda a clareza do passo que elas iam ter. Cada passo era como se a gente validasse juntas aquele passo. Então, eu tinha um método que funcionava bem. Aí, esse curso do VPS, Vestidos para o Sucesso, a gente acabou entendendo e chegando no nome que é até hoje, né? O método imagem estratégica. Por quê? O que eu pensava? Pensei, cara, eu gosto muito de tudo, de estratégia de negócio, tudo que fala de estratégia, de pensar, de ter um plano para chegar naquela ação. Então, eu gosto muito disso, de ter essa, né? Você sabe que eu sou do processo, eu sou aquela pessoa que eu gosto de ter clareza do que vai acontecer, eu gosto de enxergar o que vai acontecer em cada tempo. Então eu falei, é um método e eu preciso ter estratégia, porque se eu não sou estratégico, fica solto. E qual que era o ponto da consultoria assim que eu me formei mais difícil? Tudo é solto. Sabe assim, você vai ver uma cliente, você vai... É um negócio solto. Eu falei, não funciona, porque aquilo que eu não vejo, que não teve mudança, que eu não enxergo que vai ter, nessa fase tem a mudança tal, naquela... A clareza da jornada faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, eu achava que eu ia ficar... Eu não gostava de me sentir solta. Eu nunca gostei de me sentir solta em nenhum processo. Eu gosto de coisas... Se eu tô fazendo um processo para aquilo dar certo, eu tenho que entender os passos que eu vou ter que dar ali. Minimamente, não é mas minimamente eu tenho que ter um plano para aquilo. Isso foi até só um ponto, um parênteses aqui, que o fato de você ser processual me ajudou muito também nesse processo de construção de empresa, de negócio, porque eu entendi que o processo ele precisava ser... Quando você segue o processo, o resultado ele acontece. Né? Naturalmente ele acontece. Não é que fazendo qualquer processo vai dar certo de qualquer forma, não é isso. Sim, você pode estar no plano errado. Sim, mas você tendo clareza do processo, inclusive você consegue olhar para ver onde que você errou. Dentro do processo, as coisas estão bagunçadas, e hoje eu vejo muito isso no empreendedorismo, as pessoas querem empreender, mas às vezes se perdem porque não tem processo. E isso foi um ponto que me ajudou enquanto empresário. Eu não sei se eu já te falei isso, mas isso me ajudou e me ajuda. Porque você é natural para você ser processual. Para mim, não. Eu fui aprendendo isso, eu aprendo até hoje a ser processual, a ter clareza dos passos, e ir cumprindo os passos, ter tempo para cada uma das coisas, né? Cada uma das etapas, saber onde você está no caminho, né? No objetivo que você traçou, beleza, o objetivo está lá, mas o que eu preciso fazer para atingir esse objetivo? Eu preciso de traçar os checkpoints, né? Ao longo dessa jornada. Então, esse teu comportamento, né? De ser Ele ia falar esse seu temperamento. Não, o temperamento tem a ver com outra parte, mas... o que será que ele quis dizer com isso? O teu temperamento ele também é moldado por isso, porque se você é processual, você fica... O teu temperamento ele segue isso, segue o teu comportamento ali. Então, isso me ajuda muito, né? Me ajudou e me ajuda muito no processo, mas... Continua. Não, mas mas é exatamente isso que você tá falando. Eu não levo isso só pra consultoria. Isso sempre fez parte da minha vida. Quando eu tinha 10, 12 anos, eu arrumava. Minha mãe sempre foi muito bagunçada nas coisas dela. De roupa e tudo. Mas hoje eu entendo, ela não tinha nem tempo pra respirar. Então, na época, me irritava demais. Eu ficava irritada do guarda-roupa dela desarrumado. Então, eu pegava e dobrava todas as calças. E a minha mãe, por um período, ela foi muito compulsiva com compras. Era a forma de fuga dela ali, para algumas coisas que ela passou na época. E aí eu dobrava todas as calças dela, arrumava todo o guarda-roupa por tecido, por modelo, por tudo perfeito, com 10, 12 anos. Então, isso sempre foi uma coisa minha. E aí, naturalmente, quando eu fui começar a ensinar a dar curso, a pessoa tinha que aplicar nela. Como que ela vai aplicar nela? Você precisa ter um processo. Então eu falei, tem que ter um método e tem que ter estratégia. Aí surgiu o método imagem estratégica. E isso mudou o mercado da consultoria. Por quê? Eu me intitulei como estrategista de imagem.
E aí muitas pessoas começaram a usar esse termo estrategista de imagem que não existia no mercado. Hoje, né, muitas pessoas que são excelentes na área usam esse termo. E isso é muito bom porque profissionalizou absurdamente Demais o nosso mercado. Uhum. E aí o que aconteceu? Eu criei com a insistência desse meu marido aqui maravilhoso que fez eu tirar isso do papel, igual tá fazendo podcast agora. Mas a formação estrategista de imagem. E foi muito natural, né, o processo da gente criar o nome, porque a gente falou, vamos pensar, método mais estratégico, você vai formar. E eu já dava mentoria para algumas consultoras ali antes de formar profissionais, porque deu muito certo a forma que eu atendia. E aí a gente falou, vamos fazer a formação estrategista de imagem. Se não é uma estratégia de imagem, vamos fazer a formação. Então, e eu vejo, né, a gente aí com 2 anos de escola, formamos agora 2 anos, quase 2 anos e meio, julho de 2022, Foi. 2023, 2024. 2 anos e meio. Eu não sou bom de matemática não, mas tá nesse... Mais de 1.000 profissionais formadas, e eu acho que é um marco, assim, né, pra gente que começou sozinho, tudo sozinho, sempre fazendo e ensinando aquilo que eu vivo. Então, essa história de fazer as pessoas enxergarem o resultado é uma coisa natural pra mim. Eu levo pra todas as áreas da minha vida, né? Então, com as crianças, você sabe que eu sempre fui muito exigente em alguns pontos. Às vezes eu dou uma baleada e tem algumas exigências que eu acho importante com a cliente, hoje dentro da empresa. Então, eu percebi que esse era um ponto forte que eu poderia somar para muita gente, porque muita gente não cresce por falta de ter um processo com a sua cliente, que a sua cliente olha para você e vê o resultado e fala, meu Deus, isso que você me entregou aqui, agora eu entendi o porquê que funciona, o porquê que eu não estava me sentindo bem, como que agora eu me visto para isso, como que eu me enxergo outra pessoa por conta do que você me ensinou. Só que muitas clientes não falam pra gente o que acontece de fato. Por quê? É muito mais fácil você ser promovida e você achar que foi porque você aplicou pra vaga, pela forma que você falou, e como não é do seu habitual, você pensar, poxa, a forma como ele me vê, o meu comportamento, a forma que eu estou aqui, também impacta nessa decisão, e impacta muito. Então, o que eu fiz com o atendimento? Eu comecei a ensinar a consultora a abrir o olhar da cliente para que a cliente enxergue o quanto esse trabalho está dando de retorno para ela dentro do processo do trabalho, dentro da forma que ela está entregando. Por quê? Se a cliente já está tendo um resultado dentro do processo que ela está entregando para a cliente, o que a cliente vai fazer? Vai falar para mais gente. Então, se não tem essa forma bem estratégica de atendimento, o que acontece? A cliente faz, você entrega de uma forma que a cliente não te dá retorno nenhum, e aí você se sente, ficou solto, e qual é o teu sentimento? A cliente depois não aplicou nada, você não quer nem encontrar a cliente mais para não ter que falar disso, porque você fala, nossa, não aplicou, não foi bom, não quero nem falar disso. E eu sei porque eu passei isso no começo da carreira. De atender gente que eu falava, gente, eu vou nem falar com aquela mulher, porque tudo que eu ensinei, eu acho que ela não aplicou nada, não aprendeu nada. Mas por quê? Porque não tinha um processo muito bem estruturado, não tinha ferramentas, não colocava a cliente nesse processo. Muita gente fala, é um processo em 4 mãos, mas não faz a 4 mãos. Então, a forma de atendimento, a forma didática faz toda a diferença para que a sua cliente, de fato, aprenda com você. Porque o que você está fazendo? Você está servindo a sua cliente. Só que o servir, quando você vai servir ela para ela, né, melhorar, seja no cunho profissional, pessoal ou social que ela tem, a forma dela de se comunicar, a forma dela de se vestir, quando você está servindo dessa forma, você também precisa dar clareza para ela do porquê que você está mudando alguns pontos. A gente só muda algo de fato se a gente entende o porquê eu estou mudando. Porque se eu entendo o porquê, eu sei que eu posso decidir. Então, não é assim, você vai usar isso a partir de agora. Não, é você trazer uma proposta para ela, fazer um desenvolvimento ali do plano de ação que eu falo. Tudo meu é focado focado mais em business, né? Então, até o atendimento, mesmo que seja para uma mulher que está buscando autoestima. Atendimento num negócio, é um mais negócio. Exato, é um negócio. Início, meio e fim ali, né?
Então, quando você está fazendo o plano de ação dela, ela precisa entender algumas mudanças, porque tem cliente que às vezes fala assim, não gostei disso, me propôs isso, não gostei, mas é porque ela não entendeu o porquê. Se ela entende na hora, ela pode até não aplicar lá, vou testar. Mas quando ela testa e ela vê que fica muito melhor, ela não consegue fazer de outra forma. Entendeu? Ela não consegue desver aquilo que você ensinou para ela. Então, o processo ajuda muito até na cliente, porque tudo que a gente vai mudar, tudo que é algo novo, é mais difícil de mudar. Às vezes você muda, mas você não mantém essa mudança. Então, quando a cliente entende o porquê, ela internaliza essa mudança e vai levando isso para a vida dela. Então, toda vez que ela for fazer uma apresentação, toda vez que ela for buscar algo mais intencional, ela vai lembrar de todo o processo e vai conseguir se posicionar de uma forma melhor, falar ter mais segurança na fala, porque ela se enxerga bem para aquele lugar. Então, para mim, assim, a parte processual. Quando o processual parece que é meio chato, né? Mas não é. É o processo de envolvimento e de execução mesmo do trabalho. O que eu vejo que diferencia muito, assim, te acompanhando, né, ao longo da tua trajetória, o que eu vejo que te diferencia muito, no geral, do mercado, é porque você aplica aquilo que você viveu e que vive. Ou seja, você não fala nada que é só uma teoria de algo que você leu e que você leu e aí você foi dizer que sabia ou que foi aplicar. Tudo que você criou e tudo que você... todos os seus atendimentos ali já eram baseados na prática, no que você ia enxergando ao longo dos atendimentos que você fazia. Quer dizer, eu lembro no início aqui, você estava falando, eu já marquei, antes de eu me formar, eu já estava dizendo que eu fazia, porque você já estava ali tendo conhecimento daquilo. E aí você foi para a prática, para ganhar prática com aquilo. Você acredita que isso foi fundamental para você ter hoje chegado onde você chegou, assim, ter... E o método que você utiliza ser um diferencial no mercado? O método veio ao longo do tempo, né? Acho que o método veio ao longo da execução que eu tive, não é do dia para a noite você executa algo. Na verdade, você masteriza aquilo que você fez por muito tempo, você traz de uma forma, você enxerga depois que é um método seu. Mas o que eu vejo, assim, que foi de extrema importância é não ter vergonha de levar não ter vergonha de arriscar. E assim, não é não ter, é agir apesar de ter. Porque eu lembro de várias vezes que eu ia em loja para falar, para dar um workshop, para dar uma masterclass, cara, as pessoas me tratavam mal. Assim, algumas até você perceber que tirava meio que sarro, sabe? E você sente vergonha, você se sente pequena, você sente... dá vontade, às vezes, de desistir, sabe? De, poxa, acho que não é pra mim. Você já teve vontade de desistir? Já tive. Mas eu já tive vontade de desistir antes... eu me separei, né, em 2018, janeiro de 2018. Depois que eu me separei, eu tive uma gana de fazer dar certo. Mas antes disso, pelo processo que eu tava... muitas vezes eu tentei desistir porque eu era muito sozinha nisso, né? Eu era muito sozinha nas decisões que eu tomava. Então, em alguns momentos passou na minha cabeça em desistir e o que me fortaleceu foi porque eu queria sair de um lugar que não estava legal pra mim. Mas deu vontade de desistir porque quando você tá sozinha é mais difícil caminhar sozinha, né? E não tinha um lugar, não tinha um grupo que eu pudesse, não existia isso, entendeu? Então, hoje eu até falo, né, que o nosso programa lá, Titânio, que é nosso programa de aceleração de mentoria, eu falo, gente, esse é um grupo onde a gente se fortalece. É o grupo onde a gente executa, a gente testa, se deu errado a gente coloca aqui, a gente se ajuda e vai fazer dar certo. Não tinha isso na época. Então... sozinho é mais difícil. E às vezes a gente não vai ter o apoio mesmo. Eu não tive o apoio quando eu comecei. Apoio de pessoas que estão do nosso lado. Então, é mais desafiador. E aí isso Família, quase me às vezes, fez... também não, quando vai iniciar na profissão, assim, vai trocar
fazer uma transição de carreira e tal. A família normalmente é a primeira a primeira barreira, às vezes, é a própria família, né? Quem tá próximo. Você teve história assim também, não dentro da consultoria, mas você teve história Sim. de você querer mudar e ter a sua família não aceitando, achando um absurdo. E na consultoria também foi assim. Na consultoria ainda, qual é o desafio maior? Você não é CLT, né? Você não é certo. Né? Eu vou fazer e vai cair certinho todo mês. Na verdade, empreendedorismo é assim, né? Eu até falo Só que você pode ter muito mais, né? Exato. CLT é CLT, certo, mas é teto. Que você tem o teto ali e você tá você se programa dentro daquilo. O empreendedorismo, ele te traz possibilidades muito maiores. E eu falo que o problema para consultora de imagem não é a consultoria. Por mais que às vezes ela fez um curso mais fraquinho, outro ali, mas uma hora ela encontra um que é muito bom, que ela se identifica, a formação estrategista de imagem. Mas o que acontece? Ela consegue se desenvolver muito bem na técnica, na excelência do atendimento. A dor é empreender, é ter previsibilidade, é ter plano de acompanhamento para cliente, é ter o certo. O certo a gente não vai ter em lugar nenhum, mas assim, é chegar mais próximo de ter uma previsibilidade que ela almeja. Essa é a dor. E é a dor do empreendedorismo. Então, e família, quando eu comecei na consultoria, o que acontecia? Era, isso daí, eu lembro até hoje que eu desci no prédio, uma vizinha muito infeliz. No caso, ela foi muito infeliz. Esse caso é emblemático, que você já contou ele algumas vezes, né? Mas é importante... Eu tinha acabado de começar, né? No início do início. E ela desceu e falou assim... E eu sempre tinha uma técnica para começar a vender para alguém. Eu elogiava alguma coisa que ela estava vestindo, mesmo que não tivesse tão bom. Mas eu elogiava para eu poder puxar um assunto sobre roupa. Então eu falei pra ela, nossa, mas que sandália bonita que você tá, onde você comprou? Eu comprei e tal. Eu falei, nossa, tem uma cliente minha que queria uma sandália exatamente assim da cliente. Eu falei, é que eu faço consultoria de imagem, entendeu? A chave, eu sempre fazia essa. Eu dava um jeitinho embutido ali, você tava dizendo que tinha uma cliente. Ela falou, você faz consultoria de imagem? Eu falei, faço. Ela falou, mas você faz o quê? Pra ocupar seu tempo? Aí eu falei, não, é meu trabalho, tô começando agora na área. Aí ela, mas você ganha dinheiro com isso? Isso dá dinheiro? Eu fiquei, assim, não sei te explicar a sensação que eu tive, porque foi assim, um balde de água fria, porque eu tinha acabado de começar, lógico que não dava dinheiro ainda pra mim, é lógico que eu tava com todas as inseguranças do mundo, eu não sabia, né? Normal, é uma nova profissão, você tá começando, e aí aquilo me deu um choque. Eu nem sabia o que responder. Assim, hoje eu falava, podia voltar lá pra eu dar uma resposta daquela bem dada. Eu não consegui dar a resposta na época. Eu falei, não sei, né? Vou ver. Mas você deu a resposta pra você mesmo, pra sua vida, né? Você sabe o que eu fiz a partir daquilo que eu vejo hoje? Tudo que eu atendia era intencional pra vender mais pra aquela cliente ou ela me trazer mais cliente. Aquilo me fez, cara, eu não vou ser a pessoa que eu não ganho dinheiro com isso, que faz por hobby, que as pessoas olham e falam que eu faço por hobby. E aí, por isso que a formação, você sabe que quando eu criei, eu falei, cara, todo o processo da formação tem que ser para ela fazer a cliente dar um próximo passo com ela. Tanto que, a primeira turma da formação estrategista de imagem, elas me deram um quadro, a gente tem que até mostrar em um momento. E no quadro tá escrito, sempre tem o próximo passo. Porque era a minha frase que eu falava assim, acho que a cada 5 minutos da aula. Ainda é, né? Ainda é e você pratica isso. Exato. Mas enfim, eu acho que um dos pontos é pegar essa questão de não ter apoio, de ter desafios que você mesma, né, se critica muito, e enxergar para isso, enxergar para esse lugar que você tá, de um novo começo, de uma nova profissão, ou até mesmo se você já tem uma profissão que é fixa, ali é um CLT, mas você quer começar um negócio seu, você saber que é natural isso acontecer. É natural as pessoas não apoiarem, é natural. Por muitas vezes, uma pessoa que não me apoiou no começo, que minha maior fã hoje, minha mãe, ela teve Mas por que ela... Não é que ela não me apoiou, ela ficava mandando vaga de emprego pra mim. Mas por quê? Porque ela tinha medo. Aconteceu comigo também. Aconteceu com você também. Eu acho que você tinha que contar um pouco dessa parte.
Ela vai ficar mandando tirinha do jornal de emprego, concurso público. Eu falei, cara, para de me mandar isso daqui, eu não vou fazer. Eu não quero fazer, tá tudo bem quem quer seguir esse caminho. Eu não quero. Então, para de me mandar. Você tá me prejudicando. Você pode me ajudar, mas você tá me prejudicando. Então, eu tô te comunicando isso. Mas eu não tinha essa clareza de comunicar. Eu guardava pra mim. Você fala, né? Você fala, não, isso daqui não tá sendo legal pra mim. E eu não tinha. E aí eu acho que também é difícil, porque daí você fica com aquilo. Ah, com certeza. Entubou, né? E aí eu percebi que eu falei, cara, não, eu quero... Eu vou fazer dar certo, porque eu gosto disso. É isso daqui que eu vou fazer dar certo. E ela me mandava, mas não era por não querer me apoiar. É porque na cabeça dela aquilo era o mais certo. Que era a segurança que ela tinha, né? Então, isso acontece muito. Mas você estava falando em relação a esse início de jornada. Quando a gente está iniciando, a gente vai lidar com as barreiras ao longo da trajetória, sempre vai acontecer. As barreiras, elas acontecem para a gente transpor e a gente evoluir no processo. Só que quando a gente está começando, a gente tem muito pouco instrumento para lidar, muitas vezes, com essas barreiras que surgem. Então, essa coisa do pensar em desistir, ou no início é mais forte porque você está menos preparado, você está menos forjada no processo. E você acredita que ao longo ali dos seus atendimentos, que você conseguia ver o resultado das suas clientes, isso te ajudava, te alimentava a entender que você estava no caminho certo? Porque quando você vê a transformação que você causa, quando você executa o trabalho e você tem um feedback ali, você vê acontecendo, isso é muito forte, né? Isso é muito forte ao longo da jornada. Você acredita que isso foi algo que... ou é algo que te mantém no sentido, você tem mais de 1.000 alunas que são formadas e você está de perto ali vendo transformação. O que significa isso para você, ver a transformação das alunas? Quando eu iniciei, foi para mim a transformação. Foi para ter a minha liberdade, o meu dinheiro, poder estar com as crianças mais tempo, isso era muito forte para mim. Só que hoje é como se isso tivesse mudado de lugar, porque uma parte eu consegui, né? Uma parte que eu digo até ali, eu consegui ter a liberdade que eu tinha para ir nas coisas dos meus filhos, para poder viajar com eles, ter um conforto, ter, né? Poder fazer viagem que eu sonhava, que eu nunca imaginava, e eu consegui. Então, uma parte disso, uma parte que eu digo, uma parte da vida, porque depois a gente muda, a gente começa a ter outros objetivos. Hoje, esse lugar tá nas minhas alunas, porque eu vejo elas buscando essa liberdade, esse novo negócio, essa nova oportunidade da vida, essa nova trajetória. Então, o que eu faço é para que elas tenham resultado também e consigam atingir isso que eu já trilhei. Que eu acho que esse é o desejo. Quem começa uma nova profissão, quem começa um novo negócio, é porque ela está querendo um novo resultado para a vida dela, não só financeiro, como pessoal, como, né, social, ser vista de uma outra maneira, ou sua realização como mãe, como mulher, como esposa, enfim, como amiga, como filha. Então, hoje o que eu enxergo é o que me motiva, o que me dá assim, tesão de continuar fazendo, é ver elas ganhando, elas construindo o negócio delas. Cara, ver algumas mentoradas minhas, alunas minhas que colocam, Jaque, eu fechei pela primeira vez aqui 12 mil no mês com os meus atendimentos. Uma que fechou lá 30 mil no mês com uma ação que ela foi executando. Então você fala, quer dizer que ela vai fazer 30 mil todo mês? Não. Ou talvez sim, daqui a um tempo, mas agora ela já descobriu uma forma de fazer. Então agora é descobrir, vamos ver agora como que a gente pode repetir isso. Quais foram os dados? Como, né, o que você fez? Quais foram os números? Porque quando você enxerga, nada mais é que você analisar o que você faz, analisar os números, analisar o que foi feito e depois ir repetindo e melhorando o processo. Quando deu certo uma coisa, aí você implementa uma outra nova e assim você vai aumentando a sua fonte de renda dentro do que você trabalha, dentro do seu serviço. Então, acho que isso que me empolga hoje. Quando elas mandam, sabe? Eu falo, gente, me manda quando vocês fizerem algo, quando der certo, porque isso me motiva a trazer cada vez mais coisas para que vocês tenham, alcancem o objetivo de vocês. E é também uma forma de você ver ali na prática
aquilo que você ensina, as estratégias que você ensina, sendo validadas por diferentes cenários, por diferentes pessoas, diferentes cidades, diferentes, né? A gente está lidando com diferentes pessoas essa gama de resultados que elas trazem não só alimenta você no sentido de caramba, eu tô no caminho certo, como você também está validando algo que você está aperfeiçoando e moldando para aprimorar, para impactar ainda mais pessoas, né? Quando eu comecei a formação, lembra o medo que eu tinha? O meu maior medo era, meu Deus, se eu ensinar elas não conseguirem... Eu quero uma história muito interessante aí sobre essa parte, né? Que tem a ver com esse processo. Eu conto sempre quando algumas pessoas me perguntam ali como é que foi esse processo ali, como é que começou ali a formação e tudo mais. E foi algo que eu enchi teu saco para fazer. E eu lembro de você... já trabalhando com profissionais, você tinha um curso voltado para o método de imagem estratégica, Público né? final. Voltado para o público final, você ainda não formava, mas você já mentorava algumas profissionais no mercado que já tinham visto você despontando, você ganhando dinheiro e você o seu Instagram bombando e chamou a atenção. As pessoas, cara, o que você está fazendo? O que está acontecendo? Me conta um pouco. E aí você foi começando a mentorar pessoas já pessoas que já estavam atuando, ou seja, o público profissional. E eu de fora estava observando isso. E eu vi que você falava com muito tesão sobre assunto quando você falava com pessoas que já estavam ali no meio, que você não tinha que ficar... Você já falava com pessoas que estavam atuando, você gostava de falar, vibrava o teu coração ali. E eu percebia isso. É verdade. Né? E eu falava assim, cara, por que você não forma profissionais? Você já tem essa... Você já atua muito, é só você traduzir isso para uma formação, né? Para você mostrar para elas o que você vai fazer. Você vai mostrar para elas a metodologia que você tem, ensinar elas toda essa parte que você já vive, né? Você não descobriu lendo num livro, você descobriu na prática. Você já tinha ali mais de uma década quando você começou a formar, ou seja, quantas que você atendeu no processo, né? Para você ter essa vivência, para você ali depois começar a formar. Mas, enfim, quando eu falava para você formar, você era muito reticente em relação a isso. E a gente algumas vezes brigou por conta disso, porque você falava várias vezes. Você não queria formar e você falava... Eu lembro muito claro, você falou assim, cara, eu não... Eu falei, mas por que você não quer formar? Porque eu não acredito nesse mercado da consultoria como ele está hoje. Eu não acredito como ele está hoje. E eu perguntava isso, você refutava muitas vezes com essa afirmação, e eu me calava. Ah, tá bom, tudo bem, tudo mais. E eu só escutava isso. Toda vez que eu falava, você falava assim, esse mercado da consultoria é isso, o mercado da consultoria de imagem é isso, é aquilo. Eu não acredito nessa forma de fazer consultoria de imagem, nessa forma de atendimento. Não é o que eu acredito, tudo mais. Tá bom, eu ficava quieto. Até que uma vez eu te perguntei, e aí eu lembro que você falou isso, né? Você falava de outras formas, a mesma coisa. E dessa vez você falou assim, cara, pô, pare de... Você tá falando sempre isso. Você fala sempre a mesma coisa, que você não acredita no mercado. Se você não acredita no mercado, vai lá e faz diferente, cara. Vai ficar reclamando, vai ficar, né? Deu uma raiva não isso. Chega pra lá, porque se você ficar só reclamando de uma coisa e não agir para mudar, cara, para, né? Para de... Tava enchendo o saco já. Cara, tá enchendo o saco essa tua resposta. Então, se você não acredita no mercado como ele vai e cria a tua metodologia. Eu acho que isso te deixou muito irada ali. Eu acho que eu funciono na raiva. Você ficou com raiva, eu lembro que você ficou com raiva. Eu fiquei com raiva, com muita raiva meio disso. Que brigou, não lembro a discussão, mas eu lembro que você ficou com raiva. Mas você sabe que é a história da raiva, né? Que a gente tem... A raiva ela é uma energia potente. Sim, mas quando você é que você soube utilizar pro... Não, é que eu tô parando agora bom, pra pensar. Sempre que eu agir, eu tava com raiva de alguma coisa. E aí um incômodo, né? Raiva é uma... E aí de alguma situação que foi que... feita comigo e aquilo me... Nossa, Então peraí que você vai ver o que eu vou fazer. É mais ou menos isso. Mas eu acho que você precisava também desbloquear algumas coisas ali em você em relação a isso. Cara, vai lá e faz. E aí você começou... Eu tinha muito medo porque quando você vai lá e faz, pode dar muito certo, como pode dar muito errado.
Então, o que eu pensava? Cara, e se eu fizer, for ruim, for uma merda, as pessoas falam, já, aquela mulher ensina nada, aquela mulher... Então, eu tinha muito Você medo tá com medo do disso. julgamento, né? Muito medo. Eu não... E pelo contrário, foi um curso que as pessoas ficaram enlouquecidas, né? Depois, assim, tipo, já no curso já começaram a ter muito resultado. já são mais de 10 turmas formadas. Mais de 10 Tá turmas. indo pra 11ª agora, né? 11ª, inclusive, a gente vai ter um treinamento gratuito, tá? Agora, que dia que vai ser? No final do mês, mas se inscreve aí depois. Final do mês de janeiro a gente vai ter um treinamento gratuito agora. Mas o que acontece? Quando tudo que vem pra mim pra eu poder agir, né, trazer algo, sempre me deu muito medo de tudo. Então as pessoas falam assim, mas eu tenho muito medo, eu vou lá. E as pessoas que dão certo, e hoje a gente já tem aí mais de 1.000 alunas na escola, e o que eu vejo que quem dá certo, quem tem resultado, é quem age apesar do medo. É isso, é agir apesar do medo. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer no começo? Claro que não. Vai ser o melhor curso, o melhor atendimento? Não vai ser. Não vai ser. Só que se você não passar por esse, você nunca vai chegar no que é bom, no que é o melhor, no que as pessoas falam de você. Nunca vai chegar. Então, eu acho que uma coisa também que me incomoda demais é quando a pessoa arranja muitas desculpas. E por que me incomoda demais? Porque eu também fazia isso. Entendeu? Sabe? O ser humano é procrastinador. Pra formação, eu falava pra você. Só que você sempre foi essa pessoa de me provocar, então faz melhor, né? Quando você falou isso, me deu uma raiva. Então faz melhor. Como assim? Tá achando que eu não sei fazer? Tá bom, então vou fazer. E não é nem sobre fazer melhor, mas é fazer o que eu acredito, né? Fazer aquilo que você acredita e que nem sempre vai ser o mais comercial do mundo, mas é o que assim, de grão em grão, a gente foi fazendo a escola crescer da forma que cresceu. No ponto da gente mesmo ter que dar uma segurada no número de turmas, uma coisa, porque a gente não estava conseguindo dar vazão para tudo isso. E aí, depois desse episódio, você foi, né? Nós fomos, né? Porque eu também tava junto no processo da criação ali da formação. Era eu, você... Quando a gente fez o primeiro curso, era eu e você. Depois eu, você, Nath. Eu, você, Nath, que daí a Nath fazia as artes que ela fala, meu Deus, como que eu fazia esse negócio tosco? Uma hora ela tem que vir aqui, né? E depois a gente contratou uma pessoa que cuidava de tudo, tipo assistente geral, né, da gente, assim. Mas falando do processo, né, quando a formação se materializou e logo os resultados vieram lá com a primeira turma, segunda turma, explodiu, assim, as alunas piraram, porque não existia... E ainda, na verdade, não existe, eu vou chegar nesse ponto ali de falar um pouco dessa parte da metodologia e algo que eu enxerguei quando você tirou, né? Quando nós tiramos, mas você ali à frente no ensino com as alunas, ensinando elas a consultoria de imagem, mas sobretudo ensinando, cara, a perspectiva de negócio. E isso não existe hoje no mercado, porque não existe. O que você ensina, que faz parte da metodologia que você utilizou ao longo da tua jornada como consultora, você já tem, eu acho que um pouco nessa... Você já tem isso na veia, essa coisa do negócio, do business. Mas acho que também vale falar para quem tá assistindo, né? Que as pessoas... No começo eu até esqueci de falar que a gente tem a Escola do Vestir. Eu já comecei podcast 0, sem apresentação direito e sem nome, gente. Então, vocês, por favor, ajudem a gente com um nome para esse podcast. Não é podcast só sobre consultoria de imagem. É sobre um casal, empresário, passou por muitas coisas, muitos desafios. Começou tudo do zero, eu e ele, sem nada. Mas é legal trazer que a gente tem a Escola do Vestir, que forma profissionais na área da moda, consultoria de imagem, consultoria de cores, proporção corporal. E a gente tem a Astrum, né? A Astrum Comunicação Digital, que é uma agência de marketing que a gente hoje tem toda uma equipe que acaba... A Escola do Vestir hoje acaba monopolizando.
Mas isso vem de encontro com o quê? Com isso que você falou. Você sempre falou muito de business, muito de negócio, mas eu sempre gostei muito. E você também, né? Sim. Na sua história, quando você trouxer mais um pouco da sua história, de tudo que você podia fazer, você fazia para poder virar aquilo um negócio. E a gente não teve essa referência, né? Nem eu, nem você. A gente teve referência de pais empreendedores, assim. Então, eu acho que esse lugar de negócio é porque eu sempre gostei muito, muito disso. Então, tudo que eu olhava como que eu podia multiplicar aquilo que eu fazia. E dentro do... E por ensinar, por ter escola, por ter isso... Eu, naturalmente, como eu lido com... A gente vai lidar com o nosso negócio todos os dias, né? A gente lida com isso todos os dias. A gente gosta de ensinar muito essa parte. Pelo menos, eu gosto de ensinar muito essa parte de estratégia de negócio, porque nós temos a empresa de marketing, mas a gente testa tudo no mercado da consultoria. Sim. Esse que é o desafio. Porque uma coisa é você aprender com quem... Você é consultora de imagem e você faz uma mentoria, um curso para Instagram ou para enfim, para marketing de alguma forma, para melhorar o seu negócio de consultoria de imagem. Então, não é que não é válido, é super válido. Eu sou a favor de a gente ter vários, né, estudar sempre, beber de várias fontes, e daí ali a gente vai identificando o que é melhor pra gente. Mas quando você chega num lugar onde a própria escola testa tudo de marketing nesse mercado, isso potencializa demais, né? Quantas coisas que a gente faz que a gente consegue levar para que seja replicado, para que elas aproveitem até a onda, porque tem coisas que são onda mesmo. Vem uma coisa, cara, tá funcionando bem, usa isso, uma hora ele para. Né? Que é uma visão que eu não tinha antes da gente ter o nosso negócio de marketing, que eu ficava pensando, cara, fiz isso, deu certo, nossa, vou fazer isso sempre. E não é assim. As coisas que estão funcionando hoje, daqui 2, 3 meses, porque hoje é muito rápido, muda e para de funcionar. E a gente passou isso, né, por algumas coisas da empresa de fazer e o negócio mudar. Algumas coisas a gente percebeu antes, porque vocês podem não saber, mas Paulo, ele é um cara que ele tem muita visão. Eu até vindo pra cá, eu falei pra ele, nossa, tem uma coisa que eu admiro muito em você. Você testa muito coisas novas, você não tem medo de testar. Eu, por ser mais processual, eu testo mais dentro de um ambiente mais controlado. Você já é mais arriscado em alguns testes e mudanças de estratégia, né? Em alguns pontos. Dentro das estratégias de negócio que a gente faz. Então, concluindo com isso, o que eu vejo? Que essa paixão por falar de negócio é porque eu vejo isso todo dia e, na verdade, o que vai mudar o resultado dela é ela olhar para os números do que ela está fazendo. Se ela está atendendo 2 clientes por mês, ela quer atender 5, quantas clientes ela está prospectando? Ela está indo atrás? Ela está falando do negócio dela? Como que ela está falando? Qual é a estratégia que ela está usando? Então, quando você começa a olhar para isso, você entende que aquela pessoa que às vezes tem muita gente que é mimizenta, ai, não consigo, ai, tem cliente, ai, socorro, ai, não dá certo para mim. Aí eu só faço uma pergunta, falo, não tem? Quantos clientes você atendeu esse mês? Ai, só atendi uma, ainda me pediu desconto. E quantas você falou na semana? Na última semana? Ah, falei com umas 3. Que bom que você teve uma. Porque assim, 3 pessoas. Um universo muito pequeno, né? Um universo muito pequeno. É um jogo de número, né? É jogo de número. É jogo de número. Quem de você dados, atende né? não é o número, são pessoas que você vai tratar, mas trazer as suas clientes é jogo de números, tem que analisar o que você está fazendo. Isso é para qualquer negócio, na verdade, né? Isso é para qualquer negócio. Mas na consultoria de imagem, eu vejo que o nível de consciência de enxergar que o que ela faz é empreender ainda é muito baixo. Quando ela tem noção disso, ela olha para isso e fala, nossa, entendi. Então não sou eu que sou ruim. Não sou eu que não sei fazer, não sou eu que as clientes só me pedem desconto, é porque eu não estou fazendo. Tem consultoras que são muito executoras, mas estão executando o plano errado e não está tendo resultado. Então, quando ela enxerga o que está funcionando, quando ela enxerga que ela tem que fazer, quanto mais ela fizer aquela estratégia, mais ela vai ter resultado. E aí entra também o planejamento do que ela quer receber, porque se ela quer receber X, ela tem que planejar um resultado para esse X, porque não adianta uma pessoa falar, eu quero ganhar 20 mil no mês e as ações que ela vai fazer é para ganhar 2, né? Isso tem que estar
alinhado também. Então, negócio me chama muito atenção, é uma coisa que me dá muito prazer, porque a técnica da consultoria, executar um bom trabalho não é um problema. Se você faz uma boa formação, se você estuda, se você se qualifica tecnicamente, a forma de atender a cliente. Agora, negócio é uma dor, né? É uma dor que ela... E é uma dor que não tem uma pílula mágica. Você vai ter que ir testando. E você ensina... Para quem está assistindo, sabe, você ensina tanto desde da pessoa do zero até... passando pela parte da técnica, essa parte de negócio, fala um pouquinho sobre a formação para quem tá do zero, quem quer iniciar na carreira da consultoria de imagem, tá buscando esse mercado. Fala um pouquinho sobre essa trajetória. Quem tá do zero, iniciando, ela tem que ter uma formação em consultoria de imagem. Então, hoje, na Escola do Vestir, a formação é a formação em estrategista de imagem, é onde ela começa, onde ela se torna uma profissional completa, que sai com a sua esteira de serviço toda estruturada, com a sua precificação toda estruturada, a forma de abordar suas primeiras clientes toda estruturada, a forma de você se posicionar nas redes toda estruturada. Então, é a formação. Agora, se ela é uma pessoa que já tem alguma atuação ou já fez algum curso e ela quer acelerar o resultado, ela quer já entender mais de negócio, já quer crescer negócio, aí ela vai para o programa Titânio, que é o nosso programa de mentoria e aceleração de resultados. Então, aí lá ela tem um acompanhamento anual, onde a gente desenha estratégias, desenha o plano estratégico dela do mês, onde ela vai executar, aí ela vai para um outro lugar. Até eu tive agora algumas pessoas que entraram no programa que não são formados em consultoria de imagem, mas são formados em consultoria de cores. E não necessariamente pela escola, né? Porque quem entra no nosso programa tem acesso aos nossos cursos de formação. Então, e teve uma pessoa que ela tinha muitos anos de moda, na verdade 2 pessoas, muitos anos de atuação na moda, não na consultoria de imagem. Mas ela quis já entrar no programa, porque ela já tem veia de empreendedorismo. E ela falou, não, quero entrar no programa porque a formação eu maratono em 1 semana. Então, olha que interessante, né? Entender também o seu perfil ali para você fazer algo com mais assertividade. Mas a formação é do zero ao... Eu falo do zero ao avançado, por quê? Do zero, para mim, é não sei nada. Não sei ter cliente, não entendo nada de consultoria, não sei atender, nem sei como que eu faço um atendimento, não entendo de combinação de cores, não entendo de efeito de roupa, não entendo nada. O que ela precisa ter? Ela precisa ter a parte técnica, a formação em si. Sim, mas o que ela para ter o perfil, tem perfil para... Não, geralmente a pessoa gosta de moda, ou ela já se veste bem e as pessoas elogiam ela, ou as pessoas pedem para ela, né? Como que, me ajuda aqui, fulano, eu vou não sei aonde, você pode me ajudar aqui? As pessoas pedem para ela. Então isso são indícios que ela tem, que ela vai se dar bem nessa área. Agora, essa pessoa está do zero, então tem a formação. Mas por que eu falo que a formação do zero é avançado? Porque ela tem a parte técnica que ela precisa se formar como uma profissional, precisa se tornar uma consultora de imagem. Para isso, eu tenho que saber atender, eu tenho que saber elaborar uma estratégia de imagem, uma consultoria de imagem completa com a parte prática. Mas, qual que é o outro ponto que a gente tem que ver? Ela precisa sair de uma formação sabendo ter clientes ou já tendo clientes. Então, tem uma estratégia para ela prospectar novos clientes, para ela já da formação remunerar com cliente modelo, entendeu? Então, ela precisa já na formação, por isso que eu falo avançado, porque ela sai de lá com clientes e ela sai sabendo como que ela inicia a estruturar o negócio dela, como que ela começa o posicionamento dela nas redes, porque se eu faço um curso só técnico, foi o que aconteceu comigo lá no começo, era só técnica e era muito raso, assim. A gente não via atender, né? Na formação eu coloquei um atendimento meu para que elas consigam ter essa noção de como é atender de fato, como é entrevistar. Como assim, direto ali, né? Ela consegue assistir essa formação, né? Consegue assistir esse atendimento. Gravação de um atendimento real que você fez. Né? Então, o que acontece? Quando a gente coloca isso do zero ao avançado, é porque se ela se torna uma profissional, ela tem que saber precificar, ela tem que ter uma esteira de serviço pronta para ela já atuar, senão não atua.
eu saí sem saber, o que eu vendo agora? Eu aprendi a combinar cores, aprendi não sei o que, como que eu vendo? Entendeu? Então, a formação estrategista é do zero avançado. E tem muita gente que é consultora que começa pela formação também. Pela estrutura que a formação dá de atendimento. Então fala um pouco. Você criou a metodologia da estratégia de imagem, né? Uhum. Da formação de estrategista de imagem. Quando ela se forma como estrategista de imagem, ela está se formando como uma consultora, Sim. mas com uma metodologia de estratégia aplicada. Explica essa diferença entre a consultora de imagem e a consultora estrategista de imagem. O que acontece? A formação estrategista de imagem, ela forma uma consultora de imagem, mas essa consultora de imagem, ela tem estratégia aplicada no seu atendimento, na prospecção de clientes e na estrutura do seu negócio. Então, a gente trabalha os 3 pilares da estratégia para que ela, de fato, tenha resultado com essa profissão. Eu falo que a formação estrategista de imagem, ela pode se nomear aí é o desejo dela, pode falar que ela é uma consultora de imagem, que ela é uma consultora estrategista de imagem, ou só colocar como estrategista de imagem, mas eu, particularmente, acho que tem clareza no estrategista de imagem, né? Uma consultora estrategista de imagem, uma estrategista de imagem, ele tem mais clareza para um público que muitas vezes o que a consultoria de imagem me dava de dor? O negócio é fútil, a consultoria de imagem vai aprender a combinar não sei o quê, verde com vermelho. Quando você olha para uma estrategista de imagem, cara, ela está desenvolvendo uma estratégia, um plano de ação para sua imagem pessoal, né? Um posicionamento estratégico para você. Então, eu acho que isso, essa nomenclatura, é uma nomenclatura, não tem obrigatoriedade de usar, mas eu acredito que essa nomenclatura dá muito mais clareza para o público saber o que você faz e ver força no que você faz. Então, foi um ponto que é um ponto que eu sugiro para elas, porque eu acho que tem muito mais força. Quando a gente criou, né, o método Imagem Estratégica, a gente deu um salto gigantesco de alunos. Por quê? Porque trazia clareza. Então, foi exatamente isso. Falei, por isso que eu comecei como estrategista de imagem nas minhas redes, porque eu vi o poder disso e daí veio a formação estrategista de imagem. Mas eu acho que tem muito poder não é nem sobre, isso não vai mudar. Eu sou consultora de imagem, eu sou estrategista de imagem. Não é que vai mudar para ela em si, mas eu acho que a percepção que o outro tem sobre isso muda. Mas muda o mercado também, né? Muda o mercado. Do mercado. Você já citou alunos que estavam... Eu lembro que você citando alunos que estavam fazendo a formação e que já foram ali e já pessoas que sabiam ali... Teve uma aluna que ela colocou na bio dela, né? Estrategista de imagem e informação. E aí ela mandou o print que a mulher contratou ela em informação. Ela falou assim, não deixa eu te contratar agora, porque depois eu acho que vai ficar muito mais caro. Ela cobrou o valor que eu indico dentro da precificação. E a mulher contratou uma parte só, a menor. Aí ela fez. Aí ela terminou essa parte... Antes dela terminar a formação, a mulher contratou ainda o passo seguinte. Então, contratou a completa. E aí isso ficou lá no grupo, ficou bacana, porque muitas hoje colocam estrategista de imagem e informação pela Escola do Vestir, que já traz, né, já tem resultado. A gente, hoje, né, as minhas redes eu uso muito para fomentar o mercado para as alunas, para as mentoradas, porque... de fato, elas atendem muito bem, tem uma metodologia que atende bem, e muitas pessoas podem... Eu falo um ponto, até na hora que elas têm, às vezes, medo de vender, eu falo, gente, se vocês souberem o quanto você vai mudar a vida dessa pessoa a partir do momento que ela se posiciona para o que ela quer, que ela tem uma estratégia de imagem, porque ela começa a ter mais resultado financeiro para a família dela, para ela, resultado pessoal também, mas o financeiro conta muito, dar uma vida melhor, fazer coisas melhores, poder comer no restaurante que ela queria, poder fazer a viagem que ela sonhava, com o que ela está somando para a família, porque às vezes a pessoa que vai passar por esse trabalho, não necessariamente ela quer uma promoção na carreira, mas ela quer ter mais resultado naquilo que ela faz, seja profissional, seja social, seja pessoal. Então, quando uma consultora tem vergonha de vender, ela está tirando isso de uma pessoa que poderia ter muito mais resultado com ela. Então, quando a gente olha que a gente pode impactar a vida de alguém, é um trabalho que
que é gostoso na hora que você tem um resultado da cliente. Às vezes, no começo, a gente tá fazendo, a gente fala, ai, será que isso tá funcionando mesmo? Será que isso tá dando resultado? Aí depois a cliente vem com o resultado pra você e fala, dá aquele gostoso assim, nossa, eu nasci pra isso, sabe? Fala, meu Deus, eu nasci pra isso. E muitas alunas passam por isso no começo, né? Quem vem no começo, não tem experiência, passa por isso. Mas é algo... Eu acho que todo mundo deveria passar por um planejamento de imagem, por uma estratégia de imagem. Porque você é uma ferramenta também de autoconhecimento, eu falo, né? É uma das ferramentas, mas você começa a ver o poder que é de ser intencional. É muito poderoso a gente ser intencional. E uma coisa que eu observo na tua forma de ensino, e que eu acho que é uma coisa que eu admiro, né? Independente de... Isso não é porque eu sou... Porque a gente tá junto, porque a gente é casado, mas eu vejo muita... você é uma pessoa que se importa. E isso, no ensino, faz toda a diferença. Porque você ensina, mas com tesão de ver as alunas dando certo. Por isso é que isso tem... Você é uma inspiração também no teu processo de ensino, porque você transmite verdade naquilo que você faz. E isso é percebido. Às vezes a gente não... O ser humano ele tem muitas percepções, né? A gente consegue sentir quando é de verdade e quando não é. E você tem essa característica que é sua. Isso não tem a ver só com o teu conhecimento da consultoria de imagem, tem a ver com quem a Jaque é. Você transmite isso quando você ensina, e isso é percebido. Então, eu vejo em muitas delas... E hoje eu tenho proximidade com várias delas ali no programa de aceleração, eu vejo o quanto que você é inspiração para elas, porque elas enxergam verdade e isso faz com que elas acreditem também nelas nesse processo, porque quando a gente está empreendendo, não é só... O conhecimento técnico é uma fração menor, né? A gente não consegue separar ali na prática a gente não consegue separar CNPJ de CPF, porque a gente tem os problemas diários, né? As mulheres têm lá os seus problemas em casa, problema com família, problema de diversas esferas que afetam ali na execução, né? Do empreender. E você, como profissional, você inspira muito essas profissionais que estão do outro lado. E por conta da verdade que você traz na sua fala, naquilo que você transmite. Então, é algo que eu vejo, né, muito forte e algo que é único. Né? Isso não tem como copiar, porque isso é seu. As pessoas... É por isso que não tem concorrência. Eu falo que eu não acredito em concorrência. Lógico que existe concorrente. Se uma pessoa faz a mesma coisa, ela é concorrente, pode estar fazendo alguma coisa melhor, vou ver o que eu vou aplicar disso, ou o que eu vou melhorar disso, né? Porque a concorrência faz a gente melhorar também. Uhum. Mas quando a gente fala de imagem pessoal, o cliente, ele se atrai por alguma coisa em você que ele quer realizar para ele. Ele enxerga alguma coisa em você que ele tem um desejo de comprar, como se ele comprasse um pouco daquele sonho dele. E eu acho que isso que você falou de inspirar elas, muitas delas ali também me inspiram. Porque eu vejo elas executando algo que eu trouxe, elas executando e tendo resultado, eu falo, nossa, eu quero ter... Muitas vezes elas executarem e trazer esse resultado me dá esse gás para trazer mais coisas para elas, né? Para me inspirar. E esse gás que eu tinha muitas vezes quando eu atendia lá no começo sozinha. Então isso inspira também, isso te relembra o quanto é importante você servir, você ser verdadeiro em levar isso para as pessoas. E esse grupo, eu tenho uma paixão muito grande por esse grupo que a gente está construindo, porque ali elas trocam as estratégias, isso num ponto do mercado da consultoria de imagem é uma dor muito forte das pessoas acharem que tudo é concorrência e uma não fala para outra, e sabe, uma coisa assim de olhar em cima e embaixo. Então, a consultoria de imagem, quem está nesse mercado sabe que tem muito isso ainda, é fomentado muito isso, e a gente está nadando assim nesse lugar de verdade, porque tem muitos lugares que falam, aqui é um lugar onde todo mundo se ajuda, e quando você entra, na verdade, não é.
Então, eu trabalho muito isso ali para que seja verdade. E se você for ver, quando você trabalha isso, você atrai pessoas dessa forma, você filtra pessoas dessa forma, porque a Titânia não entrou e pagou, né? Ela passa por uma seleção para poder fazer parte disso. Então, você começa a ver elas abrindo estratégia. Gente, eu fiz assim, esses dias uma mentorada, a Maiara, que é a mentorada, ela mandou uns 2, 3 áudios com toda a estratégia que ela fez, abrindo para várias consultoras, como fez, como deu certo, para que elas possam fazer também. Olha que rico isso. Quanto mais gente tem nesse mercado, mais gente boa, mais cliente todo mundo vai ter. É isso que a gente tem que enxergar. Quanto você tem poucos profissionais bons nesse mercado, a gente tem menos clientes, porque menos pessoas ficam sabendo desse assunto. Quanto mais gente boa a gente tem no mercado, mais a gente fomenta o mercado para que tenham mais resultados. Então, é incrível quando eu vejo grandes consultoras de imagem, consultores de imagem crescendo e sendo vistos, porque mais a gente vai ter gente para esse mercado, mais todo mundo vai ter cliente. E cada um tem o seu único. Isso que eu falar. Tudo porque você trouxe, isso é uma forma única, é uma coisa única minha, mas a fulana tem a coisa única dela, a outra tem a coisa única dela, a outra tem a coisa única dela, que é o jeito, que é a forma que ela faz, que os clientes vão se identificar dessa forma, né? Então, e eu falo, quem vem para mentoria, eu não sou aquela pessoa que fala, você tem que ficar aquela coisa, você tem que fazer aqui, porque aqui é o melhor. Cara, eu sou isso, eu ensino dessa forma, eu vou abrir a estratégia e eu sou essa pessoa. E as pessoas vão se identificar, vão Você não tem medo da entrega, né? Não tem medo de entregar aquilo que você sabe, você não esconde as coisas. Porque alguma coisa eu não vou saber. Aí eu falo, não sei, mas eu vou procurar saber. Entendeu? Eu não vou saber tudo. Eu tenho uma facilidade dentro da consultoria de entregar tudo. Parece. Tem uma mentorada minha que ela fala bem assim, eu não lembro o nome, mas é como se ela falava assim, desceu. Esses dias ela falou assim, eu queria... Como que funciona teu cérebro? Ela falou, eu queria ter como que faz pra fazer funcionar desse jeito? Eu não entendo como funciona, porque ela tava querendo uma estratégia, eu falei, tá, vamos fazer. Aí eu pá, e ela escrevendo. E aí ela parava muito pra escrever, eu falei, escuta, você vai ter que assistir gravado, porque o tempo que eu vou falar não vai dar pra você escrever tudo. Então, mas por quê? Porque aquilo que a gente viveu, que a gente apanhou, que a gente fez, refez, viu de outra forma, depois você vê que se torna natural, porque você vai falando, o ensinar te ensina muito. Né? O ensinar faz você aprender 2 vezes. Então, hoje, esse único é porque a minha trajetória é única, a sua trajetória é única, de outra pessoa, né? De várias mentoradas, cada uma tem a dela ali, e cada uma ali tem algo que ela desponta mais, assim, que ela aparece mais. E isso muitas vezes é onde ela atrai o público dela. Entendeu? Que tem a ver com a verdade dela. Tem a ver com a verdade dela. Porque a gente são pessoas, né? Exato. A gente aproxima de pessoas. Exato. Então, quando a gente trabalha com verdade, a gente vai aproximar pessoas que são parecidas. E a gente tem que olhar para isso. O que é uma coisa que você desponta, assim, que você pode atrair mais por esse... Você vai entregar um trabalho de consultoria de imagem, estratégia de imagem, como a outra, mas essa pessoa vir por esse ponto, ser o que é mais natural, né? Aquilo que é forçado é mais difícil de acontecer. E nesse mercado, falando de quem quer entrar nesse mercado, você falou passar por uma formação, né? Passar pela formação. E quais são as maiores objeções de quem hoje chega para buscando esse mercado da consultoria? Eu acho que a insegurança de muitas vezes não... eu não tenho conhecimento nenhum, será que vai dar certo para mim? Aí eu falo, meu bem, o investimento que você faz, o retorno, assim, em 1 ano você não tem uma cliente, é praticamente... Na verdade é impossível, né? Eu acho que nos primeiros 2 meses ela já consegue ter cliente, mas eu acho que é isso, é o medo de, às vezes, investir e falar, eu não sei se eu vou ter retorno disso. Que isso é facilmente... Mas você está falando, você tá citando investimento, por exemplo, num curso de formação, comparado com se fosse fazer uma faculdade, demora 4 anos para... ela vai pagar 1 mês de faculdade numa formação de consultoria de imagem, praticamente. Só que a formação de consultoria de imagem ela vai fazer para a vida, né?
Mas eu acho que isso é um dos medos. Outro é falta de apoio, muitas vezes, de se sentir sozinha. E eu acho que é a execução mesmo, a entrega de algo novo. Eu até falo, gente, formação é pra quê? Eu tô formando uma nova profissional. É natural ter dúvida. É natural dar medo. Se não der medo, que é o problema? Ou você não estudou, ou você não aprendeu, ou você já é formado pra você não ter medo. Então, acho que o medo mesmo, né? O medo de uma nova profissão. Se eu não souber, se eu não conseguir atender. Então, a formação, ela é pra dar medo. Ela é pra te dar dúvida. Mesmo, né? É pra ir com medo mesmo. Porque a formação é o lugar de você aprender, é o lugar de você errar, é o lugar de você perguntar o que você errou, é o lugar... Foi até um dos pontos que eu trouxe agora professores, né, pra escola. Agora a gente tem monitoria mensal com professores da escola para tirar dúvida de atendimento, de coisa mais técnica, porque é onde muitas às vezes ficam inseguras na hora de uma entrega. Mas é pra dar medo. Quando você fez faculdade, o que acontecia na faculdade? Dava medo. Não sabia. Na hora que você ia pra uma entrevista, né? de emprego. Meu Deus. Primeira, só sabe teoria. Vai fazer o quê? Na hora ali, meu bem, não tem o que fazer. Arregaça a manga e faz. Vai fazer o melhor no começo? Não. Mas tem que começar. Então, eu acho que o maior medo é esse, a insegurança de entregar, é o medo do investimento às vezes, mas... Que isso se resolve no caminho, né? No caminho. Na ação. No caminho rápido. Entendeu? No caminho rápido. Porque uma coisa que eu não sou modesta é na forma que a formação... no método que a formação tem. Todo método foi criado para ela já ter resultado. Para, no mínimo, ela já pagar o investimento. Se ela faz ali o que tem que ser... É a frase que eu sempre falo, né? Fazer o que tem que ser feito, dar certo, é questão de tempo. É questão de tempo para ela ter resultado. É só ela executar. E tem. Depois que... Lembra daquela primeira aluna que a gente teve? Acho que, a primeira aluna não, da primeira turma, Roseli? Ela tinha 54 anos, se eu não me engano. Não entendia nada de computador. Nada, nunca tinha feito nada online, para ela era um desafio, até para entrar na aula. Em 2 meses de formação, ela vendeu para a primeira cliente um atendimento de 4 passos online por R$2.000 com a cliente de... Ela morava no interior de Santa Catarina, a mulher era de Goiânia. Olha só. Falei, gente, não tem desculpa. Eu queria te perguntar, isso até a gente já tá finalizando aqui o nosso tempo de podcast. Mas eu queria te perguntar sobre isso. Você tocou num ponto importante agora que você falou de atendimento online, que é algo muito forte na metodologia desse curso de formação. Fala um pouquinho sobre isso, sobre a metodologia voltada tanto para o presencial quanto para online. A formação estrategista de imagem, ela une as duas coisas, o atendimento presencial e online. Por quê? Hoje a gente trabalha... Onde que é o nosso meio de divulgação? Instagram, enfim, né? Redes sociais. Eu não posso me formar em algo que eu vou empreender e que eu não vou conseguir entregar só fisicamente. Eu tenho que ter a possibilidade do online. Então, toda a metodologia que eu fiz... Lembra que eu falei lá no começo que o meu sonho era poder viajar e trabalhar ao mesmo tempo? Uhum. Então, toda a metodologia que eu fiz, toda a entrega, ela consegue fazer das duas formas. Ela escolhe ou atender online ou atender presencial. Ela escolhe, ela tem essa escolha. E muitas delas eu falo que os primeiros 4 passos ali da estratégia de imagem para ela fazer online, porque a entrega dentro do método é legal pela experiência do cliente, e a parte prática presencial, quando ela quer fazer presencial, faz de forma híbrida, vamos pensar assim. Mas toda a metodologia eu pensei dessa forma, por quê? Porque a gente tem que ter essas possibilidades. Eu não posso estar limitada a atender só na região que eu estou. Hoje, não mais. Isso é um rompimento de barreira para muita gente que acredita, às vezes, que vem com eu moro numa cidade pequena, eu não consigo ter atendimento aqui, né? Eu moro na pequena... na minha cidade ninguém contrata. Tá bom, meu bem. Começa a fazer seus conteúdos, começa a fazer a coisa, você vai ver que vão te contratar de fora. A sua cidade vai validar você vendo os seus conteúdos e você atendendo no seu Instagram. Entendeu? Porque o que acontece? Vamos pensar hoje, você vai contratar um serviço. Você não dá uma olhadinha no Instagram? Ou em alguma outra rede? Você dá uma olhada. Com certeza. Você dá uma olhada ali no feedback do cliente, você vê se a pessoa trabalhando, vai ser real o que a pessoa está te vendendo. Entendeu? Então, quando eu... Só que isso não vem de agora, não é da formação que eu pensei. Isso foi o que eu vivi.
Eu atendia só presencial. Eu falei, gente, não dá pra atender só presencial. Aí eu comecei a ver o online. Isso potencializou demais financeiramente, né? Exato, porque daí eu fiquei pensando, cara, tá, eu tô abrindo turma para outras cidades, mas se eu não tiver ninguém na cidade lá que quer me atender, eu não vou poder viajar para aquela cidade, porque o que eu pensava? Eu tinha que conseguir o dinheiro da viagem que eu ia fazer. Então eu abri a turma para eu trabalhar alguns dias, o outro dia passear. Então eu comecei a ver que eu queria, não, eu quero poder atender sempre. E aí até teve uma vez que eu ia muito evento no Rio, em 2017, 2016, de coisa de moda, não sei o quê. E aí uma vez eu conheci uma pessoa que tava lá, uma menina, que não era da área da consultoria, era RP, né? Relações Públicas. E aí ela falou assim, ô Jaque, sabe quando mesmo que a gente ganha dinheiro? Porque você vê, eu trabalho aqui, mas precisa de mim, do meu corpo, e nem sempre a gente tá disposta. Ela falou, o dia que eu criar algo aqui que não dependa da minha hora, da hora humana, eu vou ganhar dinheiro. Aquilo martelou na minha cabeça, porque eu não entendi o que significava aquilo que ela tava me falando na hora. Falei, como assim vai precisar da hora humana? Mas como que ela vai fazer? E aquilo Hoje, lógico, depois de um tempo eu fui entender, mas hoje eu entendo. Você ter algo online, você ter algo que a pessoa compra, assiste, não depende de você. Então é uma coisa que eu incentivo muito também na consultoria de imagem. Eu falo, gente, a consultoria de imagem não é um fim, ela é um meio. Você pode ter várias vertentes. Tem gente que vai ter o seu curso, tem gente que vai ter sua masterclass, tem gente que vai ter sua imersão presencial, sua imersão online. É muitas possibilidades, mas você tem que ter um plano para que não fique só no campo das ideias essas possibilidades. Que faça, né? Mas é importante ela ter isso. E hoje a gente traduz, né, nos funis que a gente faz de venda e tudo mais, mas ela tem que ter essa possibilidade do online e do presencial. Tem que ser uma escolha isso para ela. Porque o estilo de vida dela às vezes vai comportar um presencial ou às vezes um online. Se ela não tem essa escolha, ela fica limitada. Eu não gosto de nada que me limita. Então, toda a metodologia é sempre pensada nisso, em algo que não limite a escolha daquela pessoa. E que bom que nesse caso a falta de limitação também tá relacionado com o aumento do ganho financeiro, né? Porque na medida que ela se torna livre para poder atender online e no presencial, principalmente no online, ela pode atender de qualquer lugar, pode estar viajando e atendendo, que é o que muito que você fez, né, na tua trajetória. E o lucro é maior, né? E o lucro é maior. O lucro é maior. Exato. Então, se você puder mandar assim, se fosse, cara, falar uma coisa para quem está querendo iniciar nesse mercado da consultoria, que é apaixonada por moda, mas às vezes nem tem clareza de que isso pode se tornar uma profissão, né? Você falou muito aqui esse assunto permeou muito aqui, principalmente da consultoria de imagem. Pudesse falar algo para esse público, quem está querendo iniciar na consultoria, o que faz? Você está com medo? Você que tem, assim, sabe aquela pessoa que chega pra você e fala assim, nossa, você veste tão bem, me ajuda a arrumar, eu preciso aprender a me vestir assim, onde que você comprou isso? Onde você comprou esse sapato? Fulana, eu tô com dificuldade aqui, vou ter um casamento, me ajuda, eu não sei nem o que eu faço. E fala com você. Você que sempre é elogiada por onde você anda, você que tem aquela coisa de gostar de aprender sobre combinar cores, sabe? Você que tem esse que a mais com a moda, tenho certeza que a consultoria de imagem pode potencializar o seu resultado financeiro, até o que você faz hoje, dentro da atuação que você tem profissional, ou não. Ou se você hoje não tem uma atuação profissional, mas você busca ter para ter um legado seu, para ter algo seu, para somar dentro da sua casa. Qual a melhor forma de começar já aqui na consultoria de imagem? No treinamento gratuito. Então, não é a melhor forma? Com certeza. Né, eu vejo isso pelas alunas que depois se formam. Vou falar por quê. Porque a gente faz alguns treinamentos gratuitos. Por quê? Tem gente que já entra direto na formação, mas eu gosto de trazer nesses treinamentos a possibilidade de você conhecer o mercado, de você enxergar as possibilidades, de você me conhecer melhor, né? Ver se o que eu falo, o que essa menina aí que tá falando? Essa menina, me achei agora, né? Ai, que shopping!
Mas assim, me conhecer, ver o que eu penso, o que eu acredito, se faz sentido com o que você acredita. Então, o treinamento é o primeiro caminho, esse treinamento gratuito, para você poder enxergar todas as possibilidades que a consultoria vai trazer para sua vida. Então, eu diria para você ir na bio do Instagram Jaque Molonha ou da Escola do Vestir e ver se está tendo um treinamento gratuito ou não e quando vai ter, para você poder dar esse primeiro passo com você, para sua nova jornada, para sua nova carreira ou para sua carreira paralela com o que você já faz, que eu tenho certeza que você vai ter bons resultados nessa profissão, se fizer sentido para você. Inclusive, eu tenho algumas alunas que hoje são executivas, não saem do que elas fazem, mas pegaram a consultoria de imagem. E hoje ajudam outras executivas a trilharem o caminho que ela trilhou. É isso. Foi bom para você? Foi bom, muito bom. Tiramos o projeto do papel, hoje permeou, né, esse lugar de consultoria de imagem, ele praticamente me entrevistou, mas eu só vou deixar um ponto claro aqui, que nós dois somos hosts desse podcast, tá? Então somos nós dois aqui no caso, eu vou deixar isso muito bem claro, tá, Paulo Márcio? Quando eu falo Paulo Márcio, eu lembro da Bia tirando a gente, eu acho tão sei quando você fala Paulo Márcio. Esse primeiro encontro de podcast foi pra gente falar, nós dois juntos aqui, foi meio que também um pouco de entrevista, extrair um pouco de você, extrair um pouco da Jaque, que muitas vezes fica ali à frente, mas que muita gente não conhece parte da tua trajetória, então eu acho que foi um espaço também para trazer isso. Esse espaço aqui, gente, a gente vai trazer convidados, você, eu e Paulo aqui, às vezes vai ser só nós dois, às vezes a gente vai trazer convidados, mas é falar um pouco sobre a nossa trajetória profissional como empresários. Sobre empreendedorismo, sobre o que permeia aí a nossa vida de casado, trabalhando junto, criando filho junto, mas acho que trazer mais que um pouco da gente, né? Um pouco do que a gente acredita e trazer pessoas que também possam compartilhar situações que vão somar para vocês. Então, compartilhe esse podcast aí com uma pessoa que às vezes você olha e fala, nossa, a pessoa aqui ia dar certo na moda. Ou com alguém que você quer que te apoie na moda, que vai olhar para Paulo e falar, olha só, tá vendo ali, ó. Casais que empreendem juntos. Permanecem juntos e prosperam juntos. Prosperam juntos e ganham dinheiro. O melhor caminho pra gente crescer, né? Né, meu amor? Eu vejo no podcast que tem casal que a pessoa chama assim, pelo nome. E agora o que faz? Eu não consigo ficar falando Paulo, não é Paulo? É estranho pra mim. Não, pode falar. Pode falar, amor? Pode. Então tá bom. Então vai ser assim. Pode falar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não sei onde vocês vão estar vendo esse episódio, comenta aí. Se não gostaram... não comenta, lá. Não. Manda um e-mail para não vou responder @gmail.com. Mentira, comenta aí se curtiram e a gente vai continuar com novos episódios e no próximo com o nome, porque esse episódio... gente, ajuda com o nome, né? O podcast tá sem nome ainda. Ajuda com o nome, tá, gente? É isso. É isso? Fechou? Paulo Márcio. Fechou. Beijo, gente. Tchau, tchau.